sofreu um acidente e tal, os fios caíram sobre o seu carro. Aí você vai ter que descer, né? Como descer, né, sem morrer? É importante que você, antes de tocar o solo, você perca todo o contato com o veículo. Entendeu? Então, recomenda-se que você pule do carro com as mãos aqui. Para eliminar esse desequilíbrio, né, de carga elétrica. Então, por exemplo, tudo aqui está em equilíbrio elétrico, que a gente fala, né? É o corpo neutro, né? Se eu botar a mão nessa xícara, eu não vou tomar um choque. Por que não? Porque ela está neutra, como eu estou. Agora, se ela tiver carga elétrica nela, várias cargas elétricas, pensa só, é como se isso aqui fosse um copo cheio de água ou fosse um copo vazio. Quando eu botar a mão, qual que é a tendência? É o nível equilibrar, né? Então, vai passar uma carga elétrica para mim. Essa passagem de carga elétrica é o choque elétrico. Às vezes a gente toma isso na maçaneta da porta, né? Quem nunca tomou um choque na maçaneta? Eu direto... Porta da geladeira. Eu tomo no meu carro. Nossa, eu fico com uma raiva que eu tomo no meu carro. Às vezes eu vou para um lugar mais longe, assim, que eu fico 1h30 viajando, e aí o próprio atrito com o ar eletriza o carro. Ou seja, deixa o carro com carga estática. Aí quando eu vou descer do carro, né, pensa, eu sou um corpo neutro. Meu carro está eletrizado. Na hora que eu coloco a mão, aí você dá até aquele estalinho assim, eu tenho uma raiva disso, cara. Toda hora eu esqueço. Aí eu tomo, eu falo, esqueci. Né? Tem alguns veículos também que fazem transporte, eles já viram uma corrente arrastando no chão? Já viram isso? A gente chama de aterramento, né? Por que isso acontece? Quando a corrente esbarra no chão, ela garante que aquele veículo não vai ficar eletrizado. Ou seja, em contato com o chão, ele sempre vai ficar em equilíbrio. Entendeu? Ele vai ficar neutro. Você sabe onde você vê isso? Veículos que transportam combustível. Antes deles fazerem a descarga do combustível, eles primeiro têm que fazer esse aterramento. Exatamente. É para tirar a eletrização do veículo e então não correr nenhum risco de fagulha, centelhamento. Exatamente, porque essa descarga elétrica que a gente leva, ela é suficiente para iniciar um incêndio. Entendeu? Então nós aprendemos com esse episódio da caminhonete. A probabilidade é que o raio caia sobre o veículo. Porque ele é a extremidade ali naquela região plana que é a rodovia. Sim. E o segundo aprendizado é que é dentro do veículo o lugar mais seguro. Uhum. Então, você não vai ser eletrocutado, porque a energia tende a se dispersar para a fuselagem do veículo, mantendo nas extremidades, e você que está ali dentro está isolado. E tem a questão dos pneus também que influenciam nisso? Os pneus também, né? Os pneus são feitos de borracha, né? Então, por exemplo, eu acho que o ponto mais certo assim, para a contribuição dos pneus seria mediante a uma eletrização do carro devido à queda de cabos, né? Então, caiu Você fala cabo de alta tensão, o carro colidiu com um poste, caiu o cabo de alta tensão sobre o veículo. Um eventual acidente, né? Alguém colidiu com um poste, aí rompeu lá os fios de alta tensão, né? Que são aqueles 3 que passam assim paralelos. Importante dizer que as tensões naqueles fios são mais de 13 mil volts, né? Então... Suficiente para matar uma pessoa instantaneamente. Então, é perigosíssimo, né? Então, o que acontece? Você sofreu um acidente e tal, os fios caíram sobre o seu carro. Então, realmente, os pneus eles agem ali como isolantes, né? É material de borracha. Existe também essa questão das cargas elétricas ficarem na superfície externa do veículo, tá? Então, o que não pode acontecer ali? O que não pode acontecer é a eletricidade usar o seu corpo para voltar buscar o aterramento. Entendeu? Então, você no ar, assim, suspenso, não vai acontecer nada. Por isso que os passarinhos, eles não são eletrocutados, né? Nos cabos de alta tensão. Exatamente. Então, por exemplo, eu poderia, né, ir na rua, assim, e segurar um cabo de alta tensão, assim, pendurar, né? Sem tocar o solo, não vai acontecer nada. Né? É claro que a minha mão tem que tocar o mesmo cabo, né? Eu não posso fazer uma ponte pro outro, né? Então, você segura o cabo ali, não vai acontecer nada, né? Agora, no momento que você tocar o solo, a eletricidade ela vai usar o seu corpo para chegar ao solo. Ela precisa de um caminho, né? Precisa de um caminho. Então, qual que é a orientação? Por exemplo, você sofreu um acidente e caiu o fio, você percebeu que tem fios elétricos sobre o seu carro. Permaneça no carro até que chegue o serviço especializado para desativar e tirar você dali. Se colocar o pé no chão...
Agora, por exemplo, supondo, né, eventual aí um incêndio, né? Por exemplo, bateu o carro, caiu o fio sobre o carro e, além disso, o carro também começou a pegar fogo. Você precisa sair dentro do carro. Você vai ter que descer, né? Como descer, né, sem morrer? Eu vi um vídeo sobre isso uma vez. Vamos ver se descer sem morrer. Então, é o seguinte, na hora que você for descer do carro, é importante que você, antes de tocar o solo, você perca todo o contato com o veículo. Então, recomenda-se que você pule do carro com as mãos aqui, né? E os pés juntos, tá? Depois eu vou explicar por que tem que ser com os pés juntos, tá? Então, você vai pular com os pés juntos e dar um pulinho só assim, ó, sem fazer a ponte do carro, né? Porque se você for uma perna de cada vez, aí, meu amigo... Um pé no carro e outro no chão. Você vai botar o pé e vai acordar no céu, entendeu? Você vai falar assim, Jesus, né? Literalmente vai falar Jesus. Então, bota a mãozinha aqui e dá um pulinho com os pés juntos, tá? Por que a gente orienta a botar a mão assim? Porque às vezes você fala assim, eu tenho que pular com o pé junto, né? Aí você apoia na porta assim, ó, segura na porta, né? E vai pular. Não vai adiantar nada. Vai bater no chão, é instantâneo. Então, não pode ter essa ponte, né? De usar o seu corpo para chegar, a eletricidade chegar no solo. Agora, você olha que curioso. Esse não é um acidente tão incomum. Corriqueiramente acontece colisão com poste, o cabo de alta tensão cai sobre o veículo. Sim. E fica, então, eletrocutado ou eletrizado o veículo. Eu sei que essas redes de alta tensão, elas até têm um dispositivo para isolar aquela área que sofreu dano. Por exemplo, teve um curto-circuito aqui, tem aqueles ganchos lá no poste que desarmam e aquela área fica isolada. Então, a probabilidade é que aquele cabo não esteja energizado. Mas acontece de algumas vezes ele cair energizado sobre o veículo. Sim. E o carro está eletrocutado. A gente nunca deve pagar para ver, né? Não tem muito tempo, deve ter um ano que eu vi uma matéria falando sobre um caso desse. O cabo caiu lá em cima, o pessoal viu que o cabo estava eletrizado e então o pai, acho que foi o pai da criança, viu que... E não estava dentro do carro. Ele chegou ao local, viu lá a mãe, eu não lembro quem que era dentro do carro, e foi tentar tirar a criança de dentro. Na hora que ele meteu a mão na criança, e a porta já estava aberta, já tinha aberto a porta, não tinha descido. Eletrocutou ele e a criança. Nossa. Eu não me lembro se vieram a óbito, mas olha o que aconteceu. Ele, com o pé no chão, colocou a mão na criança que estava lá dentro, o carro todo energizado. Aí Olha o problema. É isso aí. Aí, num momento desse, né? Por exemplo, se fosse necessário fazer um resgate, o que eu faria? Né? Por exemplo, tem que tirar a criança de lá, não dá para esperar um serviço de resgate chegar... Né? Mas eu não recomendo que você faça isso, né? Tipo, não é nem sugestão, tá bom? Que arriscar muito a vida fazendo isso, né? Mas o que eu faria? Eu pularia no veículo com os pés juntos, né? Então, subiria de uma vez só e aí eu ficaria ali, né? Com o mesmo potencial, a gente fala potencial na física, né? Então, com a mesma, assim, entre aspas, carga elétrica, né? Que todo mundo ali no carro. Então, eu não tomaria o choque. Eu ficaria ali igual todo mundo está no carro. Eu pegaria a criança no colo e aí eu desceria junto com ela. Pularia de volta, novamente com os pés juntos, né? Conferindo aí para ver se não tem nada que vai, né, fazer uma ponte, tipo assim, às vezes criança anda muito com aqueles lencinhos, né? Roupa, uma blusa que ficou agarrada e tal. Para nada ficar no contato com o corpo e com o carro ao mesmo tempo. Então... seguraria fortemente a criança ali e pularia com os pés juntos, né? E eu falei que eu ia explicar por que dos pés juntos. Mas esse lance do socorrer a criança, isso seria um caso extremo, onde o veículo está ali já em incêndio e você não pode ficar esperando o serviço que trabalha com energia chegar. Então, para não fazer uma besteira, porque você chegar no desespero, tentando tirar a criança lá de dentro, ou qualquer ocupante, com o pé no chão e a mão no veículo ou na criança, vai dar B.O. Até mesmo, assim, se o fio tiver, por exemplo, uma parte dele está caída sobre o carro, outra parte está no chão. Até mesmo o jeito de você andar nas proximidades do veículo deve ser com os pés juntos. Se for possível, até de um pé só.